Oi pessoal, aqui é o escritor Jean Santos. E eu sou a editora Tami Rosas. E a gente veio aqui hoje falar um pouco para vocês sobre como começar a escrever ficção. Será que tem segredo? Olha, eu, sendo um escritor, eu posso afirmar que não tem esses segredos de outro mundo, essa coisa transcendental, esse talento misterioso que você já nasce com. Não é sobre isso, é sobre disciplina, é sobre comprometimento e, acima de tudo, é sobre prática. Eu acho que antes de mais nada a gente tem que quebrar esse estereótipo de que o escritor de ficção é menor que outros escritores. Isso não existe. Na realidade, cada gênero narrativo tem a sua importância e nada mais, nada menos é que a ficção é um reflexo da nossa sociedade. Então é muito importante escrever ficção, ler ficção e entender as nuances e as camadas da ficção. Então, como a Tami falou, é importante a gente desconstruir essa ideia de que ficção torna uma literatura menor, porque na verdade o significado de ficção não é uma história falsa, é uma história que pega elementos da nossa realidade e constrói possibilidades em cima disso. E vai construindo, então ela é, acima de tudo, um exercício de imaginação a partir da nossa própria realidade. E para produzir ficção, a gente separou algumas 3 dicas bem básicas sobre como você que está se perguntando tem essa vontade, tem esse impulso criativo de se expressar por meio da escrita. Então a gente organizou essas 3 dicas e a primeira é justamente, a Tami falou sobre ler ficção, então a primeira dica ela se volta justamente para ler para que você seja o leitor mais versátil possível. Eu quero escrever ficção, mas será que é só a ficção que eu preciso consumir para produzir uma boa ficção? Seja, eu, por exemplo, sou muito fã de escrever fantasia, mas será que para escrever minha fantasia eu não precise ver como autores consagrados como Machado de Assis, como Clarice Lispector, como Milton Ratum produziram antes de mim, para que eu também possa produzir um texto de qualidade, um texto refinado, um texto cheio de camadas de significado? Será que eu não preciso sair um pouco da minha zona de conforto enquanto leitor para ser um bom escritor? O que a gente está falando não é, eu tenho que ler tudo. Não, gente, não é assim que funciona. Você tem que ler um pouco de tudo. Não necessariamente, eu sou escritor de fantasia, de ficção, eu preciso ler realmente Machado de Assis? Talvez sim. Não em questão de seguir o gênero narrativo dele, mas entender como ele narra, entender como ele escreve, como se portar diante de algumas situações que acontecem no ritmo da escrita e tudo mais. Então, ler um pouco de tudo é importante, sim. A nossa primeira dica é essa. Leia muito, leia sempre. E sempre que puder ler, tente coisas novas. E leia em língua portuguesa, porque a gente admira muitos autores de fora e tudo mais, mas a gente esquece que quando esses textos chegam pra gente, eles já são traduzidos. Então é importante a gente ler os nacionais, pra gente que quer escrever melhor, porque os nacionais, eles utilizam o nosso idioma matriz, que é o idioma que a gente vai estar escrevendo, que é em língua portuguesa. Então eles usam vários truques, eles usam vários recursos, nós usamos vários recursos, eu incluso, com base no idioma que a gente está escrevendo, porque eu não escrevo em língua inglesa. Então eu posso me entreter, eu posso aprender com texto em língua inglesa? Posso, mas eu também tenho que lembrar que eu tenho que pensar no idioma que eu estou usando para me comunicar e quais os truques gráficos, fonéticos, sintáticos que eu posso usar para causar uma estranheza, para causar um desconfortozinho no leitor para que meu texto prenda ele. E a nossa segunda dica, levando em consideração que falamos sobre ler e sobre ficção, é como nasce uma ficção? Bem, uma pergunta muito fundamental para quando você senta e quer escrever alguma coisa é sempre se perguntar, e se? Tem um texto do Neil Gaiman, que é um dos meus autores favoritos, que se chama Faça Boa Arte, que na verdade é um discurso que ele deu, que está até disponível no YouTube, é um discursozinho de 20 minutos, que foi compilado e publicado, que ele fala justamente sobre a importância de se perguntar e se para várias situações bem absurdas do nosso dia a dia. E se minha mãe fosse um robô? E se saísse o zumbi de uma ambulância que capotasse aqui na frente de casa? Essas perguntas bem provocativas mesmo, bem estimulantes para nossa imaginação,
para que a gente comece a produzir esses textos, para que a gente tenha algumas premissas, algumas ideias iniciais, para que a gente transfira para o papel. Então, quem quiser consultar esse discurso, ele está disponível, só é procurar Faça Boa Arte, do Neil Gaiman. É um discursozinho fantástico e extremamente motivante para que não só escritores, mas que todo artista em início de carreira tenham algum norte e algum estímulo de como possa começar nessa vida bem bagunçada que é a vida do artista. E além dessa perguntinha, e se, ele sempre fala, se você tá triste, faça boa arte. Se você tá feliz, faça boa arte. Se você perdeu seu emprego, faça boa arte. Se você terminou seu relacionamento, faça boa arte. Se nada faz sentido, faça boa arte. E com isso a gente entra na nossa terceira dica, que diz respeito justamente a, depois que eu me pergunto e se, depois que eu tenho a minha premissa, gente, eu sei que a gente tem alguns textos muito interessantes vindo do estrangeiro, a gente fica fascinado com as paisagens de fora e tudo mais, mas se eu não conheço essas paisagens, se eu não conheço essas realidades, é importante que eu me atenha a escrever sobre aquilo que eu conheço, aquilo que eu me sinta seguro para falar sobre, o que também já se converte numa questão de identidade para o escritor. Por exemplo, eu moro em Manaus, nasci em Manaus, cresci em Manaus, viajei para alguns lugares, mas eu não vou escrever sobre, por exemplo, Pernambuco. Porque eu não vivo lá, eu não sei as nuances sociais, eu não sei as nuances de paisagem. Então é sempre bom você entender o seu interior, como ele habita no seu exterior. Por exemplo, o Jean escreve sobre literatura manauara amazonense, então ele vai falar um pouco sobre como ele se sente enquanto escritor amazonense. Outro exemplo, Stephen King. Stephen King mora no Maine e ele escreve a maior parte do livro dele se passa no Maine, porque é o local que ele conhece, é o local que ele cresceu, que ele vive, que ele tem os contatos sociais dele, então naturalmente ele vai escrever sobre isso. Então é mais ou menos isso que a gente quer falar sobre identidade. Não é bem uma questão de vamos ser regionalistas, vamos falar sobre lendas, vamos falar sobre teatro. Não é sobre isso, pessoal. É porque o motivo dessas histórias serem tão envolventes é porque a gente consegue até sentir o cheiro, a gente consegue sentir a atmosfera desses lugares quando o autor, o escritor, está comprometido a defender, a representar, a simular aquele espaço para quem está lendo. Seja aqui, seja, sei lá, nos Estados Unidos, seja no Japão. Se a gente consome o conteúdo dessa galera, por que essa galera também não pode consumir o nosso conteúdo e se sentir tão envolvida por ele? Fica essas dicas para quem tem essa pretensão de começar na vida da escrita. São dicas muito simples, muito breves. Podem se sentir à vontade para entrar em contato com a gente pelas redes sociais para tirar qualquer dúvida. Deixem comentários, a gente pode responder qualquer tipo de pergunta sobre esse processo criativo, porque a gente sabe que não é tão simples assim. E a gente aguarda vocês no nosso próximo vídeo, no qual a gente vai estar falando sobre como a gente, depois da gente produzir esses textos, como a gente coloca eles no mundo. A gente aguarda vocês lá. Obrigado, viu?